Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da ação da transcriptase reversa. Aproveita essa aula, uma aula mais tranquila, sem muitos termos técnicos e sem muitos processos complexos para revisar alguns conceitos que a gente já viu e vocês já viram no passado, como a ação dessa enzima de uma maneira mais abrangente. Vocês viram isso quando vocês veem a ação de retrovírus, como o HIV, por exemplo. Então, dá uma olhada só. A ação dessa enzima, a descoberta sobre ela, permitiu que a gente usasse a técnica de PCR, no caso a RT-PCR, que foi comentada na aula passada. Então, vamos entender aí do que a gente está falando. Quando a gente fala do dogma central da biologia molecular, a gente está falando de que o DNA pode produzir outro DNA a partir da cópia dele mesmo, né, uma replicação. O DNA vai produzir um RNA e o RNA vai produzir proteína. E aí tem os nomes que a gente usa para isso. Então a replicação ou duplicação semiconservativa é para a produção de DNA mesmo. Quando a gente fala de transcrição, a gente está falando de produção de RNA a partir de DNA. E quando a gente estiver falando de tradução, a gente está falando de produção de uma proteína a partir de RNA. Por que a gente usa o termo tradução? Justamente porque aquela sequência de nucleotídeos presentes no RNA e que foi transcrito a partir do DNA, essa sequência de nucleotídeos vão servir como códigos. Daí que vem o termo de código genético. E esse código, que são sequências específicas de nucleotídeos, vão permitir a formação de uma proteína devido a aminoácidos específicos que são colocados em sequência durante a produção de proteína. Então, para a gente entender isso, vale muito a pena a gente já entender o que é o gene. Então, os genes são partes das moléculas do DNA que vão sofrer transcrição, vão produzir RNA a partir dele e esse RNA vai produzir proteínas. E se as proteínas, tanto enzimas quanto proteínas de função estrutural, são elas que principalmente determinam as nossas características genéticas, né? Então, quando a gente está falando de gene, a gente está falando de partes das moléculas de DNA que determinam quem nós somos. E perceba que o gene, quando ele é transcrito, ele já não produz diretamente uma molécula de RNA madura. Ele vai produzir o que a gente fala de pré-RNA. E esses conceitos serão comentados e discutidos na próxima aula, tá bom? Então, genes são porções do DNA que sofrem transcrição e tradução para que haja a produção de uma determinada proteína. E qual é a ação então da transcriptase reversa? A partir de um RNA vai haver a transcrição reversa para a produção de um DNA. Então em azul aqui você está vendo é a fita do RNA, enquanto que em vermelho a fita de DNA. Lembre-se que na fita de DNA, de RNA, existem vários nucleotídeos que não estão presentes no DNA, que é a uracila. Então, em azul aqui, vai ter várias uracilas. E perceba que tanto no RNA aqui, quanto no DNA, existem sequências específicas que vão servir como primers, que vão servir como regiões inicializadoras para que haja a transcrição reversa nesse caso. Então, a partir do momento que houve a transcrição reversa, cadê a fita azul aqui embaixo? Ela já não está mais presente. Por que não? Porque houve a degradação desse RNA por outras enzimas. Então, o que vai acontecer é que a partir dessa única fita, aí sim, né, uma DNA polimerase vai conseguir construir uma cadeia complementar. Né? E aí a gente tem a dupla fita de DNA que foi produzida aí a partir da fita de RNA. Então, olha só, tem um pequeno texto aqui que foi deixado para quando você quiser dar uma lida nos slides. E aqui, o que é importante você entender também é que existe um sentido, né? Então, tanto a DNA polimerase quanto a RNA polimerase e a própria transcriptase reversa são moléculas que vão seguir essa mesma direção, né? Esse mesmo sentido, que vai do 5' aqui para 3'. Perceba aqui em cima que essa molécula está sendo construída. Ó. Então ela está sendo polimerizada nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Então no sentido 5' para o 3' também. Então, quais são as etapas da infecção de um vírus? Como o vírus do HIV, por exemplo. O que vai acontecer? Genericamente, a gente vai ver a ação da transcriptase reversa. Olha aí o RNA.
inicialmente que entrou na célula. A partir desse RNA é polimerizado o DNA, então. Esse RNA vai sofrer a degradação e a DNA polimerase vai produzir a segunda fita e aí sim tem uma fita completa de DNA. Essa fita vai ser utilizada aí pela integrase, ela vai sair do citoplasma e vai entrar no nucleoplasma. Lembra que o RNA aqui, né, o vírus, ele entrou no citoplasma da célula. Então, ao sair do citoplasma, ela entra no nucleoplasma junto com quem? Né? Essa fita de DNA vai estar junto então com a integrase. E qual que vai ser a ação dessa integrase? Ó? A integrase ela vai permitir a fusão do DNA viral, né, produzido a partir do RNA viral, a fusão ao DNA das células. E aí, assim que esse DNA for fundido às células, vai haver a transcrição e a tradução deles, proteínas vão ser produzidas com a ajuda de ribossomos, só que essas proteínas ainda não estão maduras. Elas precisam sofrer maturação, então é aí que vem a ação de proteases. E essas proteases vão quebrar proteínas específicas em proteínas menores, em pedaços menores, que vão dar origem às proteínas virais, que vão formar tanto o capsídeo, né, o núcleo capsídeo, quanto as enzimas que fazem parte do próprio vírus HIV, por exemplo, né, e do envelope proteico, né, lipoproteico, melhor dizendo. Então, olha só como se dá esse processo. Glóbulos vermelhos e alguns vírus da imunodeficiência humana, HIV. O HIV tem um envelope esférico com muitas projeções de glicoproteína, que ajudam no processo de ligação. Ele apresenta uma bicamada lipoproteica, citoplasma e um núcleo capsídeo. O núcleo consiste em fitas de RNA e enzimas. O HIV é o agente causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Quando o HIV se desloca pela corrente sanguínea, entra em contato com células TH auxiliares. Olhando de perto uma célula T auxiliar, vemos que sua superfície tem inúmeros receptores glicoproteicos. Há dois tipos desses receptores: o receptor CD4. Aqui eu já paro para fazer as duas observações rápidas, né? Quando a gente fala de linfócito, a gente está falando de um tipo de glóbulo branco. Então existem os linfócitos T auxiliares, que eles podem ser chamados de TCD4, que é um tipo de linfócito T, e o TCD8. Então esses dois tipos de linfócitos T, eles são diferenciáveis devido à presença desses receptores. Tá? Então o vírus HIV ele vai infectar essas células CD4. E o correceptor ou receptor secundário, chamado receptor CCR5. Os receptores CD4 se fixam às proteínas flexíveis da superfície do HIV e as encaixam no correceptor. Essa ligação leva à fusão do vírus com a membrana e assim o vírus infecta a célula TH. Bom, assim que ele infectou a célula, então, ele vai jogar lá para dentro do citoplasma esse núcleo capsídeo, as enzimas vão desnaturar vão dissolver esse núcleo capsídeo e vai liberar o material do vírus. Então, nesse material que estava no núcleo capsídeo, o que a gente vai ter? O que a gente encontra lá? Uma proteína chamada de integrase, uma outra proteína, né, um tipo de proteína específica chamada de protease, que ela vai cortar as proteínas em regiões específicas e essas regiões vão permitir que as proteínas do vírus tenham a sua função específica, aí, seu formato específico. E também a transcriptase reversa. A transcriptase reversa ela tem duas regiões ativas. Ó. Basicamente, é a região que vai pegar o RNA viral e a esse RNA viral vai unir uma outra fita que é a molécula de DNA. E aí essa outra parte da transcriptase reversa, dessa enzima completa, ela vai separar. Agora ela está separando aqui a fita de RNA, que é o RNA viral, da fita de DNA que acabou de ser produzida. Só que aqui ela é uma única fita. Assim que acontecer essa separação, o RNA vai sofrer degradação e essa única fita de DNA na própria enzima já vai ser
polimerizada uma outra fita a partir dela. E aí passa a ter uma dupla fita de DNA. Essa dupla fita vai se conectar a outra enzima chamada de integrase. Ó. E essa integrase, o que ela vai fazer? Ela vai cortar essa fita de DNA produzida em regiões específicas, e essas regiões que vão ser unidas às nossas moléculas de DNA no interior do núcleo dos linfócitos T. Então, ó, ele vai entrar através do poro da carioteca, vai se fundir ao nosso material genético ali. As DNAs ligases, né, vão fazer a emenda de todos esses nucleotídeos, a ligação fosfodiéster, e aí, num determinado momento, essa região do DNA que tinha, né, das nossas moléculas de DNA, que tinha um pedaço do DNA viral, ele vai se abrir e essa região agora vai sofrer a transcrição. Ó. Então a transcrição, ó, é esse processo que vai acontecer com a RNA polimerase, que está polimerizando uma nova fita de RNA com base em uma das fitas do DNA. Assim que esse RNA for produzido, ele vai sair do nucleoplasma através dos poros da carioteca, vai chegar no citoplasma, vai encontrar com ribossomos e a partir dessa sequência de nucleotídeos do RNA serão produzidas proteínas específicas, só que elas ainda estarão imaturas. Então as proteases vão cortar essas proteínas em polipeptídeos menores que vão aí ter funções específicas no vírus. A partir do momento que todo esse material genético, inclusive de proteína, também for produzido, esse vírus vai sair da célula por exocitose. Se tornam aptos a infectar outras células TH. Essa célula TH doente acaba se desintegrando. E essa célula, então, ela, ao morrer, ao se desintegrar, ela vai liberar um monte de substâncias que estavam no seu interior. Como essa célula foi danificada, ela vai liberar substâncias chamadas de interleucinas. Essas interleucinas são substâncias que geram a morte celular, através de um monte de reações, uma série de reações em cadeia, envolvendo outras enzimas chamadas de caspases. Então tem caspase 1, caspase 2, caspase 8, caspase 9. Então essas enzimas são capazes de ativar o mecanismo de morte celular. E esse mecanismo vai acabar acontecendo nessa célula e que gerou essa morte dessa célula que acabou de acontecer aqui, que você acabou de ver. Só que o que vai acontecer? Essas substâncias também vão ser lançadas nesse meio, onde estão essas outras células. Então o que acontece? Devido à presença de um vírus em uma determinada região do seu organismo, vários outros glóbulos brancos vão chegar ali em volta. Justamente devido ao processo de inflamação que aconteceu ali. Só que como essa célula morreu, ela liberou um monte de interleucinas. E essas interleucinas, chegando em todas as outras células, vão estimular também a morte das outras células. Então perceba que essas outras células vizinhas, elas podem nem estar infectadas pelo vírus. Mas elas receberam a ativação através dessas interleucinas que elas deveriam morrer também. Então começa a acontecer a morte de um monte de várias Devido à outras destruição células. das células TH, que são parte vital do sistema imunológico, a imunidade é seriamente comprometida. E é isso que leva ao comprometimento da imunidade. Não só pela célula que está infectada, mas por várias outras células vizinhas acabam morrendo também. É onde acontece a maior parte da morte das células de defesa do nosso organismo. E esse é um dos grandes problemas. E para isso existem mecanismos hoje que conhecemos como os antirretrovirais. Quais seriam as ações desses antirretrovirais? Avanços médicos recentes desenvolveram certos inibidores que ajudam a impedir a disseminação do vírus. Esses inibidores se fixam às proteínas da superfície do HIV e provocam uma alteração em sua conformação e uma perda de flexibilidade. Em razão disso, os receptores CD4 não conseguem alinhar essas proteínas da superfície. Com isso, o vírus não consegue entrar na célula TH. Com isso, o vírus fica impotente, impedindo assim que o HIV cause mais danos. Então, além desse mecanismo, né, desse inibidor dessas proteínas de membrana, existem também outros tipos.
Por exemplo, existem inibidores que se conectam ao RNA viral e impede que ele seja transcrito reversamente numa molécula de DNA. Existem outros inibidores que vão agir diretamente nessa enzima e vão impedir que a molécula de RNA se conecte à transcriptase reversa. Além disso, existem também os inibidores das integrases. Eles impedem que a integrase insira a fita de DNA produzida a partir do vírus, se conecte à nossa molécula de DNA. E por último, uma outra ação de medicamentos é quando eles se integram, eles se conectam a certas as proteases. E eles vão impedir, portanto, que as proteínas virais sofram um processo de maturação. Então, com isso, não existe proteína viral. Qualquer um dessas estratégias e desses medicamentos utilizados, dessas substâncias, elas vão impedir de alguma forma a replicação. Então, por isso que se usa vários tipos ao mesmo tempo, justamente porque aumenta a eficiência e, no caso, diminui a multiplicação do vírus. Caso não tenha efeito nenhum, não seja possível inibir, os vírus vão se multiplicar continuamente e vão infectar outras células. Se você quiser saber um pouquinho mais, como que o HIV mata tantas células CD4 assim, tem essa videoaula aqui da Khan Academy, eu vou deixar esse link já no slide, é só clicar que você consegue acessar facilmente. E eu vi que tem muitos elogios nos comentários dessa aula, assim. Claro que ele vai envolver conceitos como as caspases, como as integrinas as interleucinas, piroptose e apoptose. Mas se você é alguém que vai seguir esse caminho, esse ramo, seria interessante você dar uma olhada nesses conceitos. Beleza? Então fica assim, ficamos por aqui, até a próxima aula.